E aí, pessoal, nesse vídeo vamos resolver mais uma questão de polias, que é uma questão originalmente do IME, mas que eu vou tentar fazer uma adaptação, que consiste na generalização da, de resposta das acelerações de cada bloco. Aqui ele está particularizando o problema, atribuindo a cada bloco uma massa bem determinada. Só que o que a gente pode fazer é considerar essa situação. Então a gente considera que M1 é o bloco que está ligado diretamente à polia fixa e M2 e M3 são os blocos que estão ligados à polia móvel. Eu vou resolver esse problema de encontrar as acelerações baseando nesses blocos, só que com massas genéricas, ou seja, M1, M2 e M3. E depois a gente vai substituir, obviamente, fazendo a correspondência, né, de que M1 é 3 emão, M2 é 2 emão e assim por... E no fim das contas, né, não tem como ser assim por diante, mas M3 por Mzão. Para desmistificar algumas coisas, que coisas são essas? Você, quando obtém uma expressão genérica que determina as acelerações de cada bloco, essa expressão ela depende das considerações que você vai fazer para montar as equações. No meu caso aqui, eu vou considerar que o bloco vermelho ele está subindo, ao passo que todo esse conjunto aqui vai descer. Então, o bloco verde e o amarelo eles estão indo para baixo e o bloco vermelho está indo para cima. Você pode fazer outros tipos de consideração, que é pensar que o bloco vermelho vai descer, o bloco verde também vai descer e o bloco amarelo também vai subir, aliás. E vai encontrar uma outra expressão. Só que todas as expressões, mediante o devido manipulamento algébrico, elas estão corretas, ainda que escritas de forma diferentes. As representações diferentes elas vão derivar justamente das suas assumptions, que são as considerações. Nesse caso, só para relembrar, eu vou dizer que o bloco vermelho sobe, ao passo que o bloco verde e amarelo descem. Começando então pela tração em cada bloco, aqui a gente afirma que tem 2t, né, de tração, e naturalmente aqui vai ser t e t. Isso aqui é bem trivial, tipo, todo mundo que se depara com esse tipo de problema já sabe o motivo dessas atribuições, né, nas trações. Tá, agora basta montar as equações de segunda lei de Newton e também incorporar ao sistema de equações o vínculo geométrico. Então, pelo vínculo e pelo vídeo passado que eu demonstrei, você vai chegar que a aceleração, o módulo da aceleração do bloco ligado à polia fixa é a média aritmética dos blocos que estão ligados à polia móvel. Você consegue demonstrar isso facilmente através de composição de movimentos e mudança de referencial. Não vou demonstrar aqui porque eu tinha mostrado isso no vídeo sobre essa mesma temática, né? Uma polia fixa e uma polia móvel com 3 bloquinhos. Certo. Tá, vamos escrever as segundas leis de Newton. Então, como eu assumi que o bloco vermelho vai subir, você tem que escrever isso aqui. O bloco verde e amarelo vão descer, então é agora o peso que vira o minuendo. E a mesma coisa para o bloco 3, já que a gente está considerando que ele também tem o movimento descendente vertical. Certo. Agora que a gente não mais precisa do diagrama desse desenho,
a gente pode focar inteiramente nas equações. Vou transferir aqui para baixo para evitar qualquer tipo de distração do desenho e também pelo fato de ele ocupar um certo espaço. Certo, a gente vai trabalhar com duas equações principais que vão servir para achar a aceleração do bloco 2 e do bloco 3. O que você faz aqui? É evidente que você precisa somar essas três primeiras equações, porque você vai cancelar a componente da atração. Se você somar, você fica com isso. Então, do lado esquerdo você tem essa construção e do lado direito você vai ter a soma de cada um, né? M3A3. E por fim, o outro artifício que você pode lançar a mão aqui é fazer da segunda equação como subtraindo, aliás, como minuendo e subtraindo a terceira equação. Na prática, você vai multiplicar a terceira equação por menos 1 e somar com a segunda equação. Por quê? Porque você vai conseguir cancelar novamente a atração. E você vai obter uma outra equação que relaciona A2 e A3. Certo. Aqui parece não estar muito promissora essa situação, essas duas equações, por causa da aceleração do bloco 1. Mas, por sorte, a gente tem essa constatação e basta então você usá-la, né? Então, eu vou usar essa constatação na primeira equação e você vai ficar com isso aqui. Se você plugar a informação de que A1 é a média aritmética de A2 e A3, você tem esse arranjo a partir daí. Isso aqui é puro manipulação algébrica junto com alguns... somado também a questão de distributiva e agrupamento, né? São traquejos matemáticos que acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo deve ter. Certo, e aí você tem um sistema de duas variáveis de interesse, que seriam A2 e A3, e basta resolver. Você pode pedir para qualquer aplicativo semelhante ao Symbolab para resolver esse sistema de equações, mas isso vai tirar a graça do vídeo, né? Então, sim, você vai ter que resolver isso com fé e braço, basicamente. Eu vou isolar o A2 a partir da segunda equação para substituir ele na primeira equação e, portanto, achar o A3. É um modus operandi interessante de você aplicar, porque você não tem que pensar muito. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou isolar o A2 para substituí-lo na equação de cima. Então, isso aqui é o A2. E agora você substituir isso na primeira equação, na equação de cima, que é essa aqui. Sim, vai dar trabalho, mas eu não vi nenhuma outra saída melhor que essa aqui. Então, o lado esquerdo da equação vai se manter. E agora vem a brincadeira. Quando você multiplica o A2, que é essa expressão, por cada termo dessa soma dos parênteses, você vai ficar com algo assim. O primeiro termo, quando você multiplicar A2 por M2, vai ficar com a preservação, você vai manter o numerador, já que o M2 aparece no denominador. E depois você vai ter que multiplicar por M1 sobre 2. E aí você vai quebrar isso aqui em uma soma para facilitar a visualização. Então, M1 sobre 2. A primeira parcela da soma, que compõe A2. Legal. E agora
basta multiplicar M3A3 por M1 sobre 2. Aliás, M1 sobre 2M aqui. E, por fim, você mantém o último termo remanescente, que é o A3, M3, M1 sobre 2. Certo, por enquanto dá para mexer muita coisa aqui no lado esquerdo com relação à variável A3. Depois a gente vê o que acontece com os termos que estão multiplicados pela gravidade. Então, A3. Note que aqui você tem o MA3 e aqui você também vai ter um A3M3. Então, se você colocar o A3 em evidência, você tem que concordar que vai ficar com isso aqui. Certo, agora vem os outros termos que acompanham o coeficiente A3. E aqui você já vê que vai formar o denominador bisurado. Aquele denominador canônico, por assim dizer, desse tipo de problema. Bom, é isso. E desse lado esquerdo, você vai lidar com todas as parcelas que têm a gravidade embutida na expressão. Então, nota que você tem um GM2 aqui, o GM2 aqui, eles vão se cancelar. E o GM3 desse lado vai ser somado, né, quando você passar esse termo para o lado esquerdo da equação. Então, você vai ficar com algo... Vou ter que escrever mais à direita, mais à esquerda, actually. Então, 2M3, mantém o menos M1. E, bom, agora você traz o último termo que está sobrando de toda essa brincadeira, que é esse aqui, para o lado esquerdo, já fazendo as devidas alterações. M2 menos M3, claro. E fecha o parênteses geral, que é o parênteses que está multiplicando, pelo qual está sendo multiplicado pela gravidade. Então, você tem isso aqui. Bom, vamos brincar agora do lado esquerdo da equação. Certo. Aqui, por hora, você vai ter isso aqui. Então, 2M3 menos 3M1 sobre 2. E por que isso? Bom, você está multiplicando M2 em cima e embaixo. Vai cortar menos M1 sobre 2 mais o menos M1. Vai dar menos 3M1 sobre 2. E menos com menos dá mais, todo mundo sabe disso. Esse M aqui ficou estranho. Sobre 2M2. Certo. Por enquanto eu deixo aqui. Vamos para o lado direito. Lado direito você consegue colocar o 2M2 como denominador fator comum. E aqui aquela expressão conhecida. 4M2M3. Eu digo conhecida porque eu parto do princípio de que você já deve ter visto esse problema em alguns outros momentos da sua vida, ou se você viu o primeiro vídeo, ou aliás, o segundo vídeo sobre essas coisas de polia. Certo, aqui no lado direito não tem mais o que fazer, vamos brincar com o lado esquerdo. No lado esquerdo você consegue colocar o 2M2 em evidência como sendo denominador e novamente vai aplicar a questão do MMC. Certo, então aqui você pode simplesmente repetir, por isso eu vou me utilizar da ferramenta de... Aliás, era para colar e dar Ctrl+C, Ctrl+V. Problemas técnicos, beleza. Então, tentar permitir uma visão macro da situação, beleza? Agora você vê que dá para cancelar o 2M2 dos dois lados. E simplesmente já determinamos o que viria a ser A3. Escrever completo, né? Mais M1, M3. E o famigerado denominador. Basicamente dá para decorar
esse denominador por questão de uso, né? Certo. Agora que você tem o A3, naturalmente a gente pode voltar para a expressão que determina A2 em função de A3, que é essa aqui. Perceba que se você substituir o A3, você vai obter o A2 em função dos parâmetros que a gente desejava, que são as massas e a gravidade. E é isso. Bom, como basicamente eu decorei a expressão que define A2, nem há necessidade de retornar para cima, né? Então, A2 é isso aqui. E, como eu disse, vamos substituir A3. Vai dar um trabalho algébrico desgraçado, mas é importante, né? Então, mantenho a primeira parcela dessa soma e vamos multiplicar o M3 por A3. Aí você vê que o G vai ser um fator comum, vamos colocá-lo em evidência de prontidão. E aqui você vai ter um M3 que vai multiplicar todo aquele numerador de A3. Certo. E, claro, né? Infelizmente tem a questão do denominador. Então, acaba que você vai ter muitos termos no final das contas, mas, por sorte, eles vão se cancelar. Dividido tudo isso aqui por M2. É isso mesmo. Beleza. A gente tem que focar nessa parte aqui. Então, tá tranquilo escrever dessa forma, continuar dessa forma. O G vai se manter em evidência. Você vai ter como novo denominador esse brother aqui. Esse é um típico exercício para ver se a pessoa realmente gosta de exatas, em particular física e matemática, né? Para ver se ela tem força, ânimo suficiente para continuar um problema desse. Certo, acabou aqui. E, bom, vamos ter que multiplicar, fazer a distributiva de pelo menos 9 termos. Então, tenha em mente que tudo que eu escrever vai resultar em 9 parcelas. Então, vamos lá, né? A primeira delas, fazendo MMC, dá isso. Aqui vai ser sempre um sinal intercalado para esses 6 primeiros termos. Aqui ficou... não. M1, M2, M3, menos, mais 4M2 ao quadrado M3, menos 4M2, M3 ao quadrado. Escrever aqui embaixo mesmo. M1, M2, M3, menos M1, M3 ao quadrado. Soma agora com a distributiva de cada um desses termos aqui. Então, 4M2, M3 ao quadrado, menos, colocar aqui embaixo, menos 3M1, M2, M3, e mais M1, M3 ao quadrado. Certo, agora você vai ver que vão ser cancelados alguns termos, esse por exemplo, esse também, esse, e pronto. Você cancelou 6 dos 9 termos, muito bom. Ficou apenas com 33% do que você tinha, né? Copiei esse cara de novo, não tem muito o que fazer. Pensando que se isso aqui fosse um exercício de uma prova dissertativa, você teria que, de alguma forma, escrever tudo isso aqui, né? Ainda que você não mostrasse pro avaliador, pro fiscal ou pro corretor todo o seu passo a passo. E aí você nota o seguinte: todos os termos que restaram, os termos remanescentes, eles vão
estar munidos de um fator M2. E tem um M2 aqui embaixo. Por conta disso, a gente pode já lançar a mão dessa outra representação. Esse termo aqui subiu do nada. Note que se você tem uma memória fotográfica, você vai ver que isso aqui é bem parecido com a expressão de A3, né? Isso aqui é A2. A3, eu vou escrever aqui embaixo, é quase igual ao A2. Na verdade, aqui é M3. Então, se você voltar no vídeo, você vai ver que A3 é isso aqui que eu tô acabando de escrever. Então você vê que, por um lado, A3, o M1, M3 é que tá positivo e que está associado ao coeficiente 1. E aqui troca, né? O A2 é... Na verdade... tá certo. Então tem uma correspondência, uma ligeira correspondência entre A2 e A3. E A1, a gente sabe que é a média desses dois carinhas que a gente acabou de determinar. Então tá fácil aqui ver que você vai ficar com algo desse tipo aqui. Novamente o denominador manjado. Que vai multiplicar, então, se você fizer a média, esses dois termos aqui eles são idênticos, você vai estar multiplicando eles por 2 e dividindo eles por 2, então eles vão, você vai manter eles. Na verdade, dá para escrever aqui. Então, 4 M2, M3 menos 4 M2, M3 menos M1, M2, por causa da média aritmética, você vai ver que vai dar isso. E menos M1, M3. A explicação disso é simples, né? Você vai somar, por exemplo, M1, M2 aqui com menos 3 M1, M2. Aí vai dar menos 2 M1, M2 e divide por 2. Vai dar menos M1, M2. A mesma coisa para o M1, M3. Então pronto, você determinou as expressões de cada aceleração. Eu vou organizá-las numa só tela, digamos assim. Então, o que dá para fazer aqui é utilizar a ferramenta de seleção. Então, aqui você tem o A1 e eu vou escrever A2 e A3 sem esse artifício. Só me recordar. Tá, M1, M2 mesmo. Menos 3 M1, M3. Divide pelo bendito denominador. Bom, A3 pelo menos aqui já dá pra, com base no A2, determinar A3. Opa! Aqui era pra ser 3 e aqui era pra ser 2. M1, M2 mais 4 M2, M3. Mais M1, M3. Vendo se não tem nenhum erro aí de besteira. Não, tá tudo certo. Agora vem a mágica. Ainda que você tenha encontrado uma expressão diferente para cada aceleração, nesses termos mais gerais possíveis, você vai ver que substituindo os parâmetros que o IME dá, você vai chegar às mesmas conclusões que o gabarito previa. Então, o que a gente precisa lembrar mesmo? Bom, M1, que era o bloco que está associado à polia fixa, é 3M, 3Mzão,
Bom, ali não vai dar para enxergar muito bem. M2, que era um dos blocos que está ligado à polia móvel, é 2M. Aqui tanto faz, né? Você arbitrar M3 e M2. Não tem muita diferença. O importante é que o bloco 1, que é o que está ligado à polia fixa, esteja com o maior valor de massa. Certo, com base nisso, a gente vai calcular cada expressão agora de A1. Essa expressão vai retornar algo em função da gravidade. Certo, vou colocar assim. Beleza, dá pra ver. Então, se você substituir tudo, você vai ver que os m quadrado eles vão cortar, porque embaixo aqui você vai ter para todas as acelerações um fator m quadrado, em cima e embaixo e ele vai ser cancelado. Certo? Então, basta você se preocupar com os números. Veja, aqui é um trabalho mais mental mesmo, não tem muito o que explicar. Então, 4m2 e m3, você vai ver o que é m2 e m3, multiplicar eles e multiplicar por 4, né, por fim. Então, em cima você vai ficar com 8, menos 6, menos 2. Aliás, menos 3. Embaixo, como para todas as acelerações você tem o mesmo denominador, você vai ficar com 17, que se você fizer a conta vai dar 17. Isso vai dar menos g sobre 17. O sinal, o motivo de estar negativo eu já explico. Vamos calcular também para A2. Na verdade... Não, tá certo mesmo. O M2, M3, 4, M2, M3 sempre vai dar 8. Aqui você vai ficar com 6. E aqui você vai ficar com menos 9. Divide de novo por 17. Isso aqui vai dar 14 menos 9, que é 5G sobre 17. Dessa vez deu positivo. E por fim o A3, 8. Menos 3. Aliás, mais 3. Menos 12. E isso sobre 17. Isso vai dar menos g sobre 17. Na verdade, eu devo ter errado alguma coisa aqui, não é possível. Aqui era para ser um 18. E aqui não é mais menos g sobre 17, mas sim... menos 7g sobre 17. Beleza. Esses são os valores que o IM vai te dar como resposta, fazem parte do gabarito. E o que significa A1 e A2 serem negativos? Significa que a nossa consideração inicial estava errada com relação aos corpos 1 e 3. E que consideração foi essa? Lembra que no início do vídeo, se você voltar, eu disse que eu iria considerar M1 subindo. Só que como o sinal negativo o sinal da aceleração dele é negativo, significa que não. Essa sua consideração, esse seu assumption está equivocado. Na verdade, ele está descendo. M2, ele de fato está subindo. Foi isso mesmo que eu considerei? Na verdade, eu considerei que M2 estaria descendo. Certo. E o sinal deu positivo para a aceleração 2. Então, isso aqui de fato está certo. M3, eu considerei que ele estava descendo, mas na verdade o sinal dele é negativo e, portanto, ele está subindo. Tem que ser contrário ao que você considerou inicialmente. Então aqui, vou colocar suposto para indicar o que eu supus antes de começar o exercício. Então foi isso aqui que eu supus. E o sinal indica justamente essa simetria entre o que eu achei que ia acontecer e o que de fato aconteceu. Então, tanto faz para efeitos de determinar uma expressão para cada aceleração, tanto faz você arbitrar para cima ou para baixo. Não precisa nem ter sentido. Porque, no fim das contas, essas expressões genéricas elas vão gerar o mesmo output, né? Como aqui a gente viu na questão do IME.
Basta que você arbitre, como o IME fez, as massas. Independente, portanto, da fórmula que você achar, substituindo, e se você fez tudo certo, você vai ver que vai chegar na mesma coisa. Então, esse foi um vídeo para ratificar esse método que eu estou utilizando para mostrar que ele é verídico e que, ainda que o livro do poliedro apresente um gabarito ligeiramente diferente desse que eu apresentei, o que eu encontrei está certo. E a questão do IME é a prova disso. É a prova de que o raciocínio que eu empreguei, tanto nesse quanto no outro vídeo sobre o tratamento de polias via vínculo geométrico, está correto. O problema é o fiscal, é o corretor da prova desconhecer disso e achar que pelo fato da sua resposta estar um pouco diferente da resposta que eles previam, ele considerar a sua resposta como errada. Aí isso vira um problema. Agora, se ele... Muito provavelmente a pessoa que corrige sua prova do IME ou do ITA sabe mais do que você de matemática e física. Muito provavelmente. Então, eles não vão cair nesse erro de dar errado só porque você chegou em uma expressão ligeiramente diferente da deles, mas essa diferença reside justamente nas considerações iniciais. E é por isso que você deve deixar claro o que você está considerando, né? O que está acontecendo com cada bloco. Quem está subindo, quem está descendo. Se você colocar isso e fazer todo o tratamento matemático de acordo, você vai chegar numa expressão e tá certo, ainda que diferente daquela que eles queriam que você apresentasse. Então, bom, esse foi o vídeo. Acho que é bom eu dar um pequeno panorama de tudo que foi feito para que, caso eu tenha ido muito rápido, as pessoas tirem print. Então, dá para tirar print aqui ou simplesmente pausar o vídeo. Esse é o momento de você pausar o vídeo e verificar se está tudo de acordo, se você concorda com tudo. Né? Essa parte aqui que deu muito mais trabalho. Então, vai dar para ver tudo que eu fiz com a vantagem, com o bônus de você poder pausar cada parte dessa folha. Bom, esse foi o vídeo e até a próxima.